Evangelho, sexta-feira da quarta semana do tempo comum, hoje festa da apresentação do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações, e quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quarta semana do tempo comum, hoje festa da apresentação do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje o 2º capítulo do Evangelho de São Lucas, com o texto da apresentação do Senhor no Templo de Jerusalém. A festa de hoje, ao longo dos séculos, ela já recebeu diversas impostações, ou seja, diversas focalizações de maior força. Já foi inclusive chamada de festa da purificação da Beatíssima Virgem Maria. Nos primeiros séculos, a festa era diretamente associada à figura de Nosso Senhor. Mais adiante, no passar dos primeiros 3 e 4 séculos, a festa ganha essa focalização da purificação da bem-aventurada Virgem Maria. E não perde a sua centralidade no Senhor, e nós vamos entender já já o porquê, mas ela ganha essa relevância da figura da Beatíssima Virgem Maria em seu contexto. Essa realidade foi crescendo ao passar do tempo e no 8º século vem, através do Papa Sérgio I, prescrita como uma festa que terá, inclusive, esse é o Papa que prescreve que nas festas dedicadas a Nossa Senhora, haja a introdução de procissões. Então, a procissão da luz
vem introduzida a partir do século VIII, quando a festa ganha o seu maior relevo mariano. Então nós estamos diante de uma festa relacionada a Nosso Senhor, estamos diante da celebração do quarto mistério do Santo Rosário, nos mistérios gozosos, na apresentação do Senhor. Estamos diante da primeira dor da Beatíssima Virgem Maria. Então, estamos completamente ligados à memória de Nossa Senhora e à memória de Nosso Senhor. E com a ajuda de Santo Afonso, nós vamos compreender ainda mais a profundidade desse laço entre Nosso Senhor e a Virgem Maria, especialmente na memória de hoje. Eu acredito que a nossa meditação, com a ajuda de Santo Afonso, vai nos enriquecer muito na hora de rezarmos o Santo Rosário e de meditarmos o quarto mistério, dos mistérios gozosos, com a apresentação de Jesus no templo. Bom, Santo Afonso, sempre estou usando como referência o livro As Glórias de Maria, falando sobre a purificação de Nossa Senhora, vai nos apresentar as seguintes palavras. A lei antiga continha 2 preceitos relativos ao nascimento dos filhos primogênitos, como Lucas retrata para nós no Evangelho. O primeiro prescrevia que a mãe estivesse como impura e deveria estar retirada em casa por 40 dias. Terminados esses dias, ela deveria apresentar-se no templo para um rito de purificação. Levíticos, capítulo 12, lá se encontra essa prescrição. Mandava a segunda prescrição que os pais do menino o levassem ao templo e ali oferecessem ele a Deus. A um e a outro preceito quis obedecer a Santíssima Virgem Maria neste dia. É verdade, como virgem pura que era e ficara, não estava sujeita à lei da purificação, que é o primeiro preceito. Entretanto, por amor à obediência, quis ir, como as outras mães, cumprir o rito de purificação. Obedeceu, pois, também ao segundo preceito de apresentar e oferecer o Filho ao Pai Eterno. E tendo-se preenchido os dias, assim diz o texto de São Lucas, da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Mas a Virgem o ofereceu de um modo diferente das outras mães, e isso precisamos considerar. Olha que interessante agora, meus irmãos, para entendermos um pouco mais. As demais mães ofereciam os filhos, mas sabiam que esta oblação era uma simples cerimônia da lei, de modo que, por meio do resgate, os tornavam seus, sem receio de tê-los de oferecer à morte. Então, as mães entregavam ao Senhor, ofereciam o preço do resgate, que é o sacrifício, dos 2 pombinhos, e depois levavam seus filhos consigo. Então, ofereciam o preço do resgate, ofereciam ele, entregavam ele a Deus e ofereciam o preço do resgate ao Senhor, ou seja, o sacrifício pela oferta. E depois tornavam a casa com seus filhos. Então, lembra? Eles ofereciam em sacrifício os 2 pares de pombinhas. Então, cumpriam o sacrifício em favor de seus filhos que eram consagrados a Deus e depois o levavam para casa. Santo Afonso vai dizer, Maria, pelo contrário, ofereceu o seu filho, que se tornaria ele mesmo o sacrifício por todos nós. Ofereceu o seu próprio filho a Deus
e dessa forma o ofereceu ao sacrifício de morte. Ao oferecer o seu Filho a Deus, ele será o sacrifício de reparação. Ele será o sacrifício de reparação. O próprio Senhor se oferecerá. Esse filho, Maria o toma consigo, mas ele entregará sua vida por nós. Vai dizer São Boaventura que Nossa Senhora oferecerá junto com seu filho o seu coração em sacrifício. Enquanto o filho entrega sua própria vida, a Virgem Maria entrega o seu coração. Estava certa de que o sacrifício que então fazia da vida de seu filho ao entregá-lo a Deus tinha que se consumar não sobre o altar do templo com a oferta dos 2 pombinhos, mas esse sacrifício iria se consumar sobre o altar da cruz. Ora, amando vivamente seu filho, sacrificou a si própria a Deus, ao oferecer-lhe a vida de Jesus, oferecendo a sua vida junto com ele. Esse é o ponto-chave que Santo Afonso nos traz para a meditação da celebração dessa festa que estamos comemorando. E hoje também celebramos a Jornada Mundial de Oração pela Vida Consagrada. Cada vez que um filho de Deus se consagra, entrega sua vida com Cristo, se une ao coração de Maria, que ao entregar seu filho participa de sua entrega. Diante do altar, o homem e a mulher que se consagram entregam ali a sua vida junto com o Senhor, que se oferece e permanece se oferecendo pela salvação dos pecadores. E dessa forma, a vida agora que vai entregue junto a de Jesus, por quem poderia ser cuidada essa alma que se entrega, que se entrega junto com o Senhor e que quer permanecer completamente entregue a Ele, senão Maria Santíssima? É pelas mãos de Maria que nós vamos conseguir completar a nossa entrega junto com Cristo na vida consagrada. Por isso, no dia de hoje, somos convidados a rezar pelos consagrados para que cresçam na aliança de amor com a Virgem Santíssima e renovem sempre mais esse desejo da total entrega no altar da cruz por amor a Cristo, em comunhão com Jesus. Entregarei minha vida no altar da cruz em comunhão com o meu Senhor. Assim como Maria se entregou ao entregá-lo ao Pai. Eu me entrego juntamente com a Virgem Maria e que pelo seu coração imaculado ela me ensine, me conduza, me sustente nessa entrega, pois eu consagro minha vida diante do altar do Senhor a me imolar com Ele no sacrifício de amor pela salvação dos homens. Na continuação do texto, Santo Afonso pega um trechinho de São Tomás de Vilanova, sacerdote santo espanhol. São Tomás de Vilanova faz uma imagem do diálogo entre Nossa Senhora e Simeão. Então ele usa aqui
abertura poética para falar sobre esse diálogo entre os dois. E ele escreve da seguinte forma, é muito bonito, profundo, mas ao mesmo tempo coloca diante da gente de maneira clara o significado desse gesto, que às vezes de uma maneira muito simplória se fala ou se apresenta esse episódio da vida de Nosso Senhor e da Virgem Maria como tendo sido o simples cumprimento de um preceito religioso e não o primeiro ou então a continuação, porque ao acolher na encarnação, Santo Afonso vai dizer isso, Nossa Senhora sabe o que lhe espera no momento em que ela responde seja feita a vossa vontade, Senhor, e no mistério da encarnação, quando o seu consentimento, através do seu consentimento, se dá a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo no seu ventre, a Virgem Santíssima conhecia os profetas, conhecia a Sagrada Escritura, sabia tudo aquilo, conhecia os Salmos, sabia tudo aquilo que iria acontecer na vida do Messias. Sabia a sorte, vamos dizer assim, que esperava seu filho. Então, ao dar aquela resposta, o seu coração, obviamente, na consciência de tudo que diz a Sagrada Escritura, tem uma compreensão da dor que a espera. Ao cumprir essa entrega no templo do seu filho, ela sabe que ele será a oferta de sacrifício do Pai pela salvação do mundo. Então, tomando essa consciência de fundo, São Tomás de Villanova escreve de uma maneira poética, melhor, ele descreve de uma maneira poética o diálogo entre Simeão e a Virgem Maria no templo. E diz assim: encontra-se no templo Maria Santíssima, com seu filho em seus braços ao lado de São José, e à vista do dever de anunciar-lhe tão duras palavras, Simeão se perturba e não se atreve a falar, pois a voz lhe embarga. Depois que Maria lhe pergunta: por que, ó Simeão, no momento de tanta consolação vossa, assim vos perturbais? Olha que interessante. Porque se nós observarmos o texto, primeiro, Simeão faz um grande canto de ação de graças a Deus. Deixai, Senhor, vosso servo em paz, pois viu a salvação que prometestes. E em seguida ele faz o anúncio a Nossa Senhora a respeito do menino que uma espada vai transpassar a sua alma, né? São Tomás de Villanova, ele vai desenhar poeticamente esse episódio. E ele começa desenhando dizendo que depois dessas palavras, o rosto de Simeão se perturba, a voz se embarga, os seus lábios ficam trêmulos e Nossa Senhora percebe isso e diz a ele: por que, Simeão, no momento de tanta consolação vossa, assim vos perturbais? Ao que então lhe responde o ancião dizendo: ó nobre e santa Virgem, não quereria anunciar-vos nova tão dolorosa, mas já que assim quer o Senhor, para maior merecimento vosso, ouvi o que vos digo agora. Este menino, que agora vos enche de tanta alegria, e com razão, ó Deus, um dia vos há de causar a dor mais acerba que jamais criatura alguma experimentou no mundo.
E será quando o virdes perseguido por toda casta de gente, e posto na terra como alvo dos escárnios e dos tormentos dos homens, até ao ponto de o fazerem morrer justiçado diante dos vossos olhos, Senhora. Sabei que depois de sua morte haverá então muitos mártires que por amor deste vosso Filho serão atormentados e mortos. Mas se o martírio deles for no corpo, o martírio vosso, ó Divina Mãe, será no coração. Como sofrerás por este Filho, sofrerás igualmente por todos os outros. Nossa, que forte! Nossa Senhora vai dizer a Santa Brígida que depois dessas palavras de Simeão, todos os dias o seu coração provava o sobressalto da dor mais cruel que qualquer morte, aquela de saber o que esperava por seu filho. E Santa Brígida, em um momento, então pergunta à Virgem Santíssima como ela fazia para suportar, e o Senhor lhe concedia consolações, mas essa dor só passou por ocasião da Assunção. O que significa que a Virgem Santíssima, até a ida para os céus, constantemente trazia consigo as dores pela paixão de seu Filho, que se repete e continua na vida de cada um dos seus filhos, que lhe foram entregues aos pés da cruz. Não é sem razão que Santo Afonso dirá que essa festa, a festa de hoje, o Senhor, na festa de hoje, concede sempre a graça da conversão de pessoas que estão em uma necessidade muito urgente de conversão. E ele vai dizer que essa bênção especial não só foi confirmada a tantos santos, mas se viu ao longo da história abundantemente. Nossa Senhora tem um cuidado especial pela celebração de hoje, para pedirmos pela conversão dos pecadores. Eis aqui o grande pedido que nos acompanha para a celebração de hoje, quando pedimos a santificação da vida consagrada, rezamos por toda a vida consagrada, rezemos pelo empenho dos nossos irmãos na vida consagrada, como falamos ainda há pouco, o significado da consagração, mas o empenho de cuidarem, das almas, que se multipliquem a atenção, como nós vamos ver já já num testemunho, como confessor desse testemunho, que vai dizer Santo Afonso, que é um amigo seu, que muitos consagrados estejam com aquele coração preparado e aquela atenção própria do Espírito Santo para chamar ao encontro com Deus as almas mais necessitadas. E ao mesmo tempo que o Senhor opere esse chamado pela intercessão de Maria a todas as almas mais necessitadas da conversão no dia de hoje. Para concluirmos a nossa meditação, faço a leitura dessa última parte do texto de Santo Afonso e, na sequência, esse testemunho que nos escreve Santo Afonso a respeito da conversão desse jovem. Pelos merecimentos, pois, das dores de Maria e da oferta do seu filho, tornou-se ela a mãe de todos os remidos. Portanto, é justo crer que só por sua mão se deu o leite das graças divinas, isto é, os frutos dos méritos de Jesus Cristo. É o que alude São Bernardo, quando diz que Deus tem posto na mão de Maria todo o preço da nossa redenção, com o que nos faz o santo entender que por meio da intercessão
da Santíssima Virgem Maria se aplicam às almas os merecimentos do Redentor, já que por suas mãos puríssimas se dispensam as graças que são justamente o preço dos merecimentos de Jesus Cristo. Recordem-se, meus irmãos, Abraão mostrou-se pronto a oferecer seu filho Isaque a Deus. Essa disposição foi tão agradável ao Senhor que ele lhe prometeu, em recompensa, multiplicar os seus descendentes como as estrelas do céu. Diante disso, devemos crer com certeza que muito mais grato foi ao Senhor o sacrifício incomparável de que Jesus lhe fez a excelsa Mãe. Por isso, foi a ela concedido que, pelas suas súplicas, se multiplicasse o número dos escolhidos, isto é, a afortunada descendência dos seus filhos, pois como tais considera e protege todos os seus servos. Se como recompensa ao gesto de Abraão, o Senhor lhe deu uma descendência abundante e numerosa, imagina pelos gestos de Maria. Pelo gesto de Maria de entregar-se Jesus, né? Imagina o quanto mais abundante e quanto maior a graça em abundância que o Senhor não concede à Santa Mãe de Deus. São Simeão teve promessa do Senhor de não morrer antes de ver nascido o Messias. Mas esta graça ele não a recebeu senão por intervenção de Maria Santíssima, porquanto não achou o Salvador senão nos braços de Maria. De onde vemos que quem achar Jesus, não o achará senão por meio de Maria. Vamos, pois, à Mãe de Deus, se queremos achar Jesus, mas vamos com grande confiança. Certa vez disse Maria à sua serva Prudência que cada ano, neste dia de sua purificação, se fazia uma grande misericórdia a um pecador. Quem sabe se por acaso algum de nós será hoje esse fortunado pecador. Se são grandes os nossos pecados, maior é o poder de Maria ao interceder por nós. O Filho não sabe negar coisa alguma a esta mãe e infalivelmente a atende. Se Jesus está irado contra nós, Maria depressa o aplacará, nos ensina São Bernardo. A literatura antiga narra que Plutarco, narrada por Plutarco, que Antípatro escreve ao grande Alexandre Magno uma longa carta de acusações contra Olímpia, mãe de Alexandre. Depois de lê-la inteira diante do grande Alexandre Magno, Alexandre responde a Antípatro com estas palavras: ignora por acaso, Antípatro, que uma pequena lágrima de minha mãe basta para apagar infinitas cartas de acusações que você possa escrever? Agora, queridos irmãos, imaginemos que também essa resposta o Senhor dê às acusações que lhes apresentam os demônios contra nós, quando Maria roga em nosso favor. Diria o Senhor: não sabes, Lúcifer, que uma súplica de minha mãe a favor de um pecador basta para fazer-me esquecer de todas as acusações de ofensas a mim feitas. E eu vos escrevo agora uma prova disso. Este exemplo não está registrado em livro algum. Contou-me, porém, um sacerdote meu companheiro dando-se o fato com ele mesmo. Enquanto estava confessando numa igreja, viu um jovem em pé que parecia querer confessar-se. Olhando para ele, o padre muitas vezes, ao final, chamou-o e perguntou-lhe se ele queria confessar-se.
O jovem respondeu que sim, e que a confissão seria muito longa. Levou-o então à parte em um lugar mais retirado. Aí começou o penitente a dizer que era estrangeiro e nobre, e que não entendia como Deus quisesse perdoar-lhe depois da vida criminosa que tinha levado. Além de inúmeros pecados de desonestidade, homicídio e tantos outros, disse que, desesperado da sua própria salvação, se pusera a cometer pecados não tanto por paixão, mas por desprezo e ódio a Deus, pois não acreditava ser perdoado por ele. Disse, entre outras coisas, que maltratara um crucifixo que consigo trazia e que pouco antes, naquela manhã, tinha ido comungar sacrilegamente. Isso fizera para depois calcar aos pés a partícula consagrada que lhe foi entregue. De fato, queria pôr em execução o seu terrível projeto, mas não o fizera por causa das pessoas que o podiam ver. Com efeito, metendo a mão no bolso, pegou e entregou ao confessor uma pequena partícula embrulhada num papel. Era a hóstia que ele tinha pego na missa. Contou em seguida que, tendo passado por aquela igreja onde estava agora, sentira um grande impulso de entrar nela. E não podendo resistir, terminou por entrar. Veio-lhe então logo um grande remorso de consciência, com certa veleidade e resolução de confessar-se. Pusera-se por isso em frente ao confessionário, mas não tinha força de se aproximar. Mas aí era tão grande sua confusão e desconfiança que queria fugir e ir embora. Mas é como se uma força o retivesse ali perto. Até que, então disse o jovem, vós me chamastes, padre, ao me ver parado aqui. Agora vejo-me diante do Senhor e estou confessando-me, nem sei como. Perguntou-lhe o padre se por acaso ele teria alguma devoção que talvez, durante esse tempo, praticar em honra a Nossa Senhora, pois tais conversões extraordinárias como essa são sempre obra das mãos poderosas de Nossa Senhora. Nada, senhor padre, respondeu o jovem. Que devoção poderia eu praticar? Eu estava para profanar a Eucaristia, pois eu me julgava condenado, não esperava mais de Deus a possibilidade do perdão. Recordai-vos melhor, meu filho, tornou o padre. Não há nada, meu padre, insistiu o rapaz, mas, começando a tocar-se sobre o peito, meteu a mão entre os botões e recordou-se que trazia consigo sobre o seu peito o escapulário de Nossa Senhora das Dores. Ao tirá-lo para fora e ao vê-lo, o padre disse: Ah, meu filho, não vedes que foi Nossa Senhora que vos fez esta grande graça? E notai, esta igreja é consagrada a Nossa Senhora das Dores. Ouvindo isso, o rapaz estremeceu e, cheio de arrependimento, começou a chorar, continuando depois a manifestar os seus pecados e a contar tudo aquilo que dentro dele esperava pelo perdão de Deus. Confessou-se entre lágrimas, com tal compulsão, que caiu desmaiado por terra. O confessor o tomou nos braços, o fez retornar a si e, finalmente, terminando a sua confissão, absolveu-o com grande consolação. Ele, todo contrito e resoluto de mudar de vida, agradeceu ao sacerdote e voltou apressadamente à sua pátria, depois de ter concedido a ele a licença de poder anunciar essa grande obra de misericórdia que Deus fez em sua vida. E agora eu aqui estou a escrevê-la para todos vós. Vejam, meus irmãos,
Que maravilha! Bendito seja o nome do Senhor por esse e tantos outros testemunhos já realizados ao longo dos séculos. Na festa de hoje, peçamos essa graça à Virgem Maria e, sobretudo, entreguemos a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora para que também nós possamos nos oferecer junto com Jesus num sacrifício de amor, unidos a Ele, a fim de que a nossa vida possa também ser uma oferta de amor em favor da salvação dos homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.